Questão 14 da UBMEP de 2005. Prova nível 1. Qual das expressões abaixo tem como resultado um número ímpar? Bom, percebam que essas expressões têm números grandes ou muitas multiplicações, operações. Você tem como resolver elas sem fazer operações, que isso depende só da paridade. Você tem que saber se o número é par ou ímpar. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ensinar um pouquinho aqui como que funciona esse negócio de paridade de uma maneira simples. Vamos tentar representar um número qualquer aqui por bolinhas, tá? Eu vou representar o número 5 por bolinhas. Deixa eu pegar uma cor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, certo? E eu vou representar também o número 8 com bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que torna um número par ou torna um número ímpar? A gente vai agrupar isso aqui em caixinhas com dois números, tá? Aqui, ó, eu vou tentar fazer o máximo de caixinhas de dois números que eu conseguir no 5. Consegui fechar essa primeira caixinha, essa segunda, e sobrou essa bolinha solta aqui. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa no 8. Ó, vou tentar fazer uma caixinha aqui com 2, aqui mais uma. O máximo de caixinhas que der para fechar com 2 eu vou fechar, tá? Ó, no 8 deu para a gente fechar todas. Definição. O número é par, não é exatamente uma definição, mas assim, o número é par quando você consegue fechar todas as bolinhas dele aqui em caixinhas com dois itens. Isso significa que esse número é igual a 2 vezes um outro número genérico. Mas não precisa dessa informação aqui, essa aqui sim, tá? A gente precisa fechar o número em caixinhas de dois itens. Quando o número a gente não consegue fechar todos os itens dele em caixinhas pareadas, esse número é dito ímpar. Então o 5 é um número ímpar. Por quê? Porque quando a gente tenta fechar todos os números da caixinha, sobra 1. Significa que o ímpar, ou que o 5, o ímpar, tá? Ele é um número par mais 1. Olha só por que ele é um número par mais 1. Um número par desconhecido mais 1. Eu vou chamar de n aqui, só para ficar diferente desse, tá? Porque você vai conseguir fechar as caixinhas. Então ele vai ser um número par mais uma bolinha solta. Todo número ímpar é um número par mais uma bolinha solta. Beleza? Então vamos fazer o seguinte agora. Ó, vamos pensar nesse modelo de caixinhas. Se eu somar um número par com um número par, eu vou obter um número par ou ímpar. Pensa o seguinte. Lembra que os números pares só têm caixinhas fechadas? Então aqui eu tenho um número par e aqui eu tenho um outro número par. Todos eles têm caixinhas fechadas. Né? Esse aqui tem, sei lá, 10 caixinhas, 5, não importa, mas ele não tem nenhum item solto. E esse outro número também não tem nenhum item solto. Então, quando a gente juntar isso aqui, concorda comigo que vai ter só caixinhas fechadas? Então, o número par mais o número par tem que ser igual ao número par. Tá? Agora vamos fazer o seguinte. Um número par mais um número ímpar. Eu vou apagar aqui, tá? Que vocês já entenderam essa ideia aqui que eu tentei passar. Eu vou salvar essa informação aqui em cima. Ó. Vocês entenderam o esquema da caixinha já, né? Eu vou salvar aqui em cima uma informação que a gente pegou aqui. Par mais par é par, lembra? Por quê? Porque aqui só tem caixinhas fechadas e aqui também. Pergunta natural. E par mais ímpar? Vai dar um número par ou um número ímpar? O número par vai ter só caixinhas fechadas. Vou colocar par mais ímpar aqui. Assim. Só caixinhas fechadas, certo? O número ímpar vai ter várias caixinhas fechadas e ele vai ter uma bolinha solta que a gente não conseguiu colocar na caixinha. Lembra que é caixinhas com pares? Aqui caixinhas com pares também. Então o que vai acontecer? O nosso número par mais ímpar vai dar várias caixinhas fechadas e um item solto. Então esse número ele tem que ser ímpar, concordam?
porque ele vai ter um monte de caixas fechadas e um único item solto ali que a gente não vai poder pôr em caixa. Da mesma forma, a gente pode fazer o seguinte. Ímpar mais par não vai mudar esse raciocínio nosso, certo? Porque a gente está só juntando eles. Se a gente juntar esse, depois esse, ou depois esse, né? Não vai mudar esse resultado, esse nosso raciocínio. Então, ímpar mais par também é ímpar. E agora, pergunta que não quer calar. E ímpar mais ímpar? O que dá um ímpar mais ímpar? Vamos fazer aqui, ó. Ímpar mais ímpar. O ímpar aqui, ele vai ser algumas caixinhas. Eu não vou desenhar todas, né? Porque mas vocês entenderam. São várias caixinhas fechadas, não sei quantas, e uma bolinha solta. O outro ímpar tem suas caixinhas também aqui, fechadas, várias, poucas, não sei. E uma bolinha solta, que é o ponto importante do negócio. Agora olha o seguinte, quando a gente juntar esses dois números, a gente vai juntar todas essas caixinhas. A caixinha fechada já está fechada, está tudo lá junto. Só que aqui tem uma bolinha solta e aqui tem outra bolinha solta. A gente pode combinar essas duas bolinhas que estão soltas numa caixinha. E aí, todas as bolinhas vão estar numa caixinha. Então, um número ímpar mais um número ímpar, ele é um número par. Ele é um número par. Porque a bolinha solta desse ímpar e a bolinha solta desse ímpar foram juntadas em uma caixinha só. Então, agora isso é um número par. Olha só que legal. Isso eu realmente acho uma descoberta muito legal. Que ímpar mais ímpar dá um par. E ver dessa maneira é interessante. Bom, eu vou apagar aqui, porque a gente entender a paridade apenas da soma não é o suficiente para esse exercício. Ó. Vamos olhar lá as alternativas. Ó. A gente tem aqui 7 vezes 5 vezes. Então a gente precisa entender na multiplicação que está acontecendo. Aqui tem uma subtração de números. Eles colocaram um número grande para assustar a gente, mas a gente não vai ser assustado por número grande, porque a gente sabe que a paridade, se o resultado disso aqui vai ser par ou ímpar, não depende do tamanho do número, depende só dessa regra aqui, lembra? A mesma coisa para cá, uma grande soma de números, que a gente pode resolver desse jeito aqui, usando isso aqui. Aqui alguns números com potência, beleza? E aqui mais multiplicação contínua. Então vamos tentar descobrir o que acontece com a multiplicação. Certo? O que é um número par vezes um número par? Primeira coisa, o que é um número par vezes qualquer coisa? Ou melhor entender de outra forma. Alguma coisa vezes um número par. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um número aqui que a gente não conhece. E a gente vai multiplicar por um número par. Esse resultado ele é o quê? Pensa assim, o número par não são várias caixinhas fechadas? O que vai ser a multiplicação? A gente vai pegar vários pares desse e somar, né? Então, por exemplo, esse aqui é o número P, certo? São essas caixinhas. Suponhamos que aqui a gente escolha o número 3. O que é 3 vezes P? A gente vai pegar o P 3 vezes e vai somar. Então, a gente vai pegar P, a gente vai pegar P de novo, e aí a gente vai pegar P de novo, aqui, certo? P de novo. Olha só, a gente pegou P mais P mais P, que é 3 vezes P. Perceba uma coisa. O P não é par? Se a gente somar o P com mais uma parcela de P, esse número continua sendo par, porque a gente não tem nenhuma bolinha solta aqui aparecendo em nenhum momento. Né? Então, independentemente do número que a gente multiplicar pelo nosso P par, né? Esse resultado vai ser par. Perceberam? Porque aqui as caixinhas estão fechadas. Se a gente for adicionar só caixinhas fechadas, não vai mudar a paridade, isso vai continuar sendo par. Então, a gente já mata duas aqui de uma vez só.
par vezes par é igual a par. E ímpar vezes par também é igual a par. Olha isso, que legal. Agora vamos ver uma coisa aqui. Opa, ímpar vezes par é par. Certo. Tá, vamos lá. Agora a gente tem que ver alguns casos. Par vezes ímpar é algum número vezes algum número desconhecido vezes ímpar. O que, que acontece? Né? Olha só. Vamos pegar um ímpar aqui. O ímpar ele tem suas caixinhas fechadas, várias, e aí vai sobrar uma caixinha que não vai estar fechada. Né? Perceba uma coisa. Toda vez que a gente pegar duas cópias do ímpar, do número ímpar, duas cópias, o que vai acontecer é que as bolinhas soltas vão se juntar numa caixa. Isso vai dar um número par, né? Lembra? Ímpar mais ímpar dá par por causa disso. Então o negócio é o seguinte, é o mesmo esquema. Se a gente pegar dois ímpares, 2 é um número par, perceba. A gente vai ter um par. Se a gente pegar mais duas cópias, vou colocar as cópias aqui um pouco mais preguiçosamente, sem colocar o conteúdo das caixinhas. Vocês percebem que a gente consegue fechar as caixinhas, ou vai ter todas as fechadas e mais essas duas, então é par. Então, se a gente pegar 2 ou 2 mais 2 ou 2 mais 2 mais 2 mais 2, todos os números pares vezes ímpar tem que dar um par. Então, par vezes ímpar é igual a par. Par vezes ímpar é igual a par. E agora sobrou o último caso, que é ímpar vezes ímpar. O que, que vai acontecer? Olha só. Vou apagar aqui. A gente vai ter o seguinte. Todo número ímpar, ele é um número par mais 1. Lembram disso? Então, o que, que vai acontecer? A gente tem um número ímpar aqui, ó. Esse aqui é o número ímpar. Esse aqui. Esse aqui é a outra cópia dele, que a gente colocou aqui do lado. Se a gente multiplicar o ímpar por um par, a gente vai fechar essa caixinha aqui, certo? E toda vez que for par, a gente vai conseguir fechar essas caixinhas. Vai dar um par, lembra? E se a gente somar mais uma única cópia do i? Isso significa que esse número aqui vai ser o par mais uma, ele vai ser ímpar. O que vai acontecer? A gente vai fechar várias caixinhas, esses itens soltos vão ser fechados em várias caixinhas, e na última parcela que a gente somar do i, vai sobrar uma bolinha. Então a gente vai ter várias caixinhas fechadas e vai sobrar uma bolinha. Então, ímpar vezes ímpar dá um número ímpar. Bom, agora vamos efetivamente para a resolução do exercício. A gente já tem as nossas regras de paridade. O que é paridade? É saber se o número é par ou ímpar. Par é quando a gente consegue fechar ele em caixinhas de dois itens. Ímpar é quando a gente vai fechando essas caixinhas e inevitavelmente sobra um item solto. Né? Então, o par ele é múltiplo de 2. Ele é um número na forma 2n. Ou seja, ele vai ser n, um n número de pares, um n número de sacolinhas com dois números. É isso, duas unidades. Tá, vamos lá. Alternativa A. 7 vezes 5 vezes 13 vezes 2. 7 é ímpar. 5 é ímpar. 11 é ímpar. 13 é ímpar. E 2 é par. Então vamos lá. Ímpar vezes ímpar é ímpar.
A gente tem ímpar vezes ímpar vezes ímpar vezes par. Ímpar vezes ímpar. Ímpar. Ímpar vezes ímpar vezes par. Ímpar vezes ímpar. Ímpar vezes par. Perceba que isso aqui não são os mesmos números, tá? Eu estou usando a paridade para saber a resposta. Então, por exemplo, aqui é 7 vezes 5. Eu não fiz 7 vezes 5. Mas eu sei que 7 vezes 5 é ímpar vezes ímpar. Então, a resposta é ímpar, entendeu? É isso que eu estou fazendo. Eu quero descobrir só a paridade da resposta. Eu quero saber o resultado. 7 vezes 5 é 35. 35 é ímpar. Mas eu não preciso saber que 7 vezes 5 é 35 para saber que 7 vezes 5 vai dar um número ímpar. Por exemplo, 11 vezes 13 já é uma conta muito difícil de fazer. Mas eu sei que 11 é ímpar e 13 é ímpar. Então 11 vezes 13 dá um número ímpar. Eu não sei que número dá. Né? Essa é a ideia aqui. Então, ímpar vezes par, a gente sabe que vai dar um par. Então, nessa primeira aqui, a gente vai ter um número par. Vamos fazer essa segunda aqui. Essa segunda vai ser 2005 é um número ímpar. 2003 é um número ímpar. Vezes 2004, que é um número par. Opa, par. Mais 2003, que é um número ímpar. Esqueci de falar sobre a subtração. Mas a subtração a gente pode usar um raciocínio análogo. Lembra que aqui a gente tem caixinhas fechadas e aqui sobra um item sozinho? E aqui a gente tem um outro número de caixinhas fechadas e sobra um item sozinho. Na hora que a gente subtrair um número do outro, o que vai acontecer? A gente vai tirar essas caixinhas aqui, que estão iguais, e aí a bolinha solta do ímpar com a bolinha solta do outro ímpar vão cancelar. Então vão sobrar só caixinhas fechadas. Então vai sobrar um número par. Então ímpar vezes ímpar menos ímpar é par. Manter o sinal da multiplicação, estou resolvendo só o parênteses. Par mais ímpar, a gente sabe que é ímpar. Vai sobrar aquele item solto. No final a gente vai ter um par vezes um ímpar. E par vezes ímpar é par. Então a gente sabe que a B é par também. Vamos para o próximo item. O próximo item a gente tem ímpar, mais ímpar, mais ímpar, mais ímpar, mais ímpar. São 5 itens. 7, 9, 11, 13, 15. Ímpar mais ímpar é par. Ímpar mais ímpar é par. Par mais par é par. Par mais ímpar é ímpar. Tem que ser ímpar. 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Bom, a gente pode fazer como a gente pode fazer de duas maneiras. Vamos fazer da seguinte forma aqui. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então isso é ímpar vezes ímpar mais ímpar, desculpa, ímpar vezes ímpar. Ímpar vezes ímpar é ímpar. Ímpar vezes ímpar é ímpar. Ímpar mais ímpar tem que dar um número par. Isso aqui é par. Ah, por que você não faz a conta? 5 vezes 5 é 25 e 3 vezes 3 é 9. Então, vai dar 34. Mas e se eu colocasse 357 ao quadrado mais 255 ao quadrado? Você ia fazer a conta? E se eu colocasse um número maior ainda? Não daria para resolver igualmente desse jeito aqui? Esse é o poder da matemática. É isso que a gente está buscando aqui. Bom, vamos lá. Agora o último item. 3 vezes 5, ímpar vezes ímpar, mais ímpar vezes ímpar, mais ímpar vezes ímpar.
Ímpar vezes ímpar, a gente sabe que é ímpar. Então, o primeiro item é ímpar, o segundo é ímpar, o terceiro é ímpar. Eles estão somados. Ímpar mais ímpar é par. Então, a nossa resposta vai ser um par mais um ímpar. Isso é um ímpar. Tá certo? Tá certo? Tá certo. Isso é um ímpar. Oh my god. Aonde eu errei? Eu errei na C. Sabe por quê, pessoal? Que eu errei a C? Vamos fazer aqui de novo, ó. É importante para vocês verem aqui. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, tá? Olha aqui, ó. Ímpar mais ímpar, 7 mais 9, mais 11, mais 13, mais 15, mais 17. Ímpar mais ímpar é par. Ímpar mais ímpar é par. E ímpar mais ímpar é par. Agora a gente tem só pares sendo somados. Eu tinha somado, eu acho que com 5 parcelas, e aí por isso deu ímpar. Tá? Mas é par. Então a única que é ímpar é a alternativa E. Certo? Se a gente não errou nenhuma continha extra, além dessa, essa é a resposta. Aí. Agora vocês aprenderam um pouco de paridade e aprenderam a resolver a questão.